Oi, Dom, retomando aqui, Dom, vem assim a manifestação, quem nos acompanha e quiser também trazer solidariedade, venha, o clima é de solidariedade, indignação, são 246 jornalistas assassinados, 33 mulheres, esses jornalistas foram assassinados em diversos locais, como em um hospital em Han Yunis, onde 5 jornalistas foram mortos, também recentemente 5 jornalistas do Al Jazeera foram mortos, incluindo o repórter Ana Al-Sharif. Esse caso, inclusive, foi chocante porque as forças de defesa de Israel admitiram que tinham como foco o jornalista, dizendo que ele pertencia ao movimento Hamas. O número de jornalistas mortos até agora, para se ter uma ideia, é maior do que as mortes se a gente somar os conflitos, né, da Guerra Civil dos Estados Unidos, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, da Guerra das Coreias, do Vietnã, também do Iraque e da Ucrânia e da Rússia juntos. Para falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Thiago Tange. Thiago, esse ato aqui também é um apelo para que o governo Lula, o presidente Lula, rompa relações com Israel? Muito obrigado, Gihanna. Boa tarde a todos, Hoje é um dia muito importante, né? Esse ato está acontecendo na Paulista, é um ato que se soma a outras atividades do mundo todo, convocados pela Federação Internacional de Jornalistas, a FIJ, né? Então aqui no Brasil a gente também se soma a esses atos para denunciar algo, como você bem disse, Gihanna, sem precedentes na história. Nós estamos falando de um número de, no mínimo, 246 jornalistas. Em nenhum outro conflito no mundo houve esse morticínio de jornalistas. E jornalistas identificados, assim, com o símbolo imprensa, porque a gente sabe que em qualquer guerra a imprensa tem que ter o seu trabalho respeitado. Então a gente, quanto sindicato, nossa defesa pela condição de trabalho dos jornalistas passa também pela segurança dos jornalistas no mundo todo. Então, é nossa obrigação, é nosso dever organizar atos como esses em denúncia aos assassinatos de jornalistas cometidos pelo Exército de Israel. E é claro, infelizmente, dia após dia, o que acontece são crimes, né, que se repetem e aí com isso essas provas fazem com que aconteça, com que ao mundo todo, à luz de todo mundo, você veja pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de doenças sem tratamento médico, pessoas morrendo com tiros, pessoas morrendo com bombardeios e jornalistas que contam essas histórias sendo assassinados. Se isso não são provas de que há um crime em andamento, se isso não são provas de que a palavra genocídio, que no dicionário significa extermínio de uma população étnica, racial, enfim, por meios cruéis, se isso não for meios cruéis, o que mais é um genocídio? Então, por isso, é óbvio que é necessário tomar medidas. A gente, quanto jornalista, tem que lutar para que cada assassinato de jornalista seja punido no mundo todo, mas nesse caso, a faixa de Gaza, com os jornalistas palestinos, é óbvio, urgente. Mas no caso, outro passo além, com certeza, né? O governo Lula, o governo brasileiro, que já teve demonstrações muito importantes de apoio ao povo palestino, e o povo palestino reconhece isso, as organizações reconhecem isso, mas é necessário também agora dar outros passos, né? Assim como tem feito outros governos aqui na América Latina, mesmo governos em outros países do mundo, é necessário de fato que se rompa as relações econômicas, políticas, enquanto não houver solução, enquanto o morticínio acontecer, enquanto pessoas inocentes, enquanto crianças, enquanto mulheres estiverem sendo assassinados. Eu queria mostrar aqui, rapidinho, Dom, a carta que o Sindicato dos Jornalistas fez para denunciar esse crime, né? Então tem aí o nome dos 246 jornalistas assassinados, né? Em Gaza, o nome desses jornalistas, e a carta traz aí algumas demandas, como a que falamos agora há pouco, a necessidade de romper relações com Israel. Dom, se você tiver alguma questão para o Thiago, eu acho que eu estou com o seu retorno. Tá, eu queria só que reforçasse essa questão, Gi, não sei se você me ouve, se caiu? Ah, não, tá me ouvindo. Eu queria só que a gente destacasse esse ponto que você frisou sobre a relação do Brasil, as relações, né, do Brasil com o Estado de Israel, se essa é uma reivindicação de rompimento. O Sindicato dos Jornalistas traz essa questão nesse documento. Eu queria que reforçasse isso, se for possível. Eu acho que sim, eu inclusive li o documento antes de vir. Essa questão do rompimento com Israel, ela está mencionada na carta, é uma coisa que de fato é cobrada. Isso, a gente fez uma atividade, infelizmente fez essa atividade no ano passado, né, em que nós já
cobrávamos, né, do governo brasileiro, rompimento de relações. A gente levou isso, inclusive, para o governo brasileiro, por meio da Secretaria de Relações Institucionais na época, né? Infelizmente, isso ainda não aconteceu, mas eu acho que a gente tem que reafirmar, né? Porque é óbvio que é importante que o governo dê sinalizações de apoio ao povo palestino, de condenação aos crimes de Israel, mas é também necessário dar consequência a isso. Então, acredito que é necessário esses pontos até, né, como, enquanto sindicato, né, nós podemos falar, para a defesa dos jornalistas, para a defesa da livre circulação de informações, é necessário que o morticínio acabe. E um bom passo para que esse morticínio acabe é que a comunidade internacional, de fato, rompa as relações com Israel, que, de fato, a gente fale as coisas como elas são. Israel vem cometendo crimes em sequência. E isso não pode, né, a gente não pode normalizar isso, a gente não pode naturalizar isso. É necessário que a comunidade internacional se reúna, e o Brasil é uma voz muito poderosa para isso, para que a gente consiga dar consequência a todas essas questões. Bom, esse é um ato inicial, terão outros atos. A gente aqui na TVT fica ligado e acompanha aí o desenrolar dessa história, claro, sempre torcendo para que as mortes cessem. Muito bem, Gihanna, por favor, transmita os nossos parabéns ao Thiago, a todos os companheiros e companheiras que estão aí. E já avisa que o jornal termina às 18 horas e 7 minutos nós estaremos aí para dar um reforço e ouvir também os companheiros e companheiras pessoalmente. Muito obrigado, Gihanna. Parabéns. Até, Dom, te espero.